Fala pessoal, Henrique Garcia aqui, sócio da B7 Business School. Estou aqui na nossa sede na Avenida Paulista para gravar esse conteúdo para vocês, falando um pouquinho sobre uma notícia que foi falada ontem pelo CEO do Itaú Asset, o head de toda a operação internacional, é o cara do Internacional do Itaú. E ele ontem, saiu ontem uma entrevista com ele no podcast ali que ele participou no Mind Asset, que é o podcast ali oficial do Itaú Asset Manager. O Percy Moreira, ele é CEO do Itaú US e Head de Private Bank Internacional. E ele comentou sobre os próximos passos do Itaú. Eu já havia comentado um pouco sobre essa notícia, sobre esse movimento do internacional que o Itaú está fazendo. Até separei aqui para compartilhar com vocês a notícia da época que eu trouxe esse ponto. E ontem, nesse bate-papo, o Percy reforçou tudo isso. Então, para você que é do Itaú, muito importante você assistir esse vídeo até o final, porque eu vou trazer quais são as perspectivas do Itaú para o futuro sobre a sua operação global. E isso principalmente para você que está na estrutura do Ion. Você precisa cada vez mais entender sobre o mercado financeiro internacional, ou você vai ficar para trás e vai perder a sua cadeira aí no Ion, aí no Itaú. E se você é de outros bancos, também é importante você assistir esse vídeo até o final, porque isso aqui mexe com a concorrência e com as outras instituições. Então você precisa ficar por dentro do que está acontecendo no Itaú, porque isso também vai te afetar. Mas antes de a gente seguir aqui, eu já compartilhar essa notícia e também trazer o que o Percy Moreira comentou com a gente ali nesse bate-papo, eu quero que você já se inscreva nesse canal, porque é um canal novo 100% focado em operações internacionais. Já deixei aqui dividido bonitinho para você várias playlists sobre as principais notícias e fatos que vem acontecendo no Brasil e no exterior. Também tem conteúdos técnicos sobre estrutura offshore, investimentos internacionais e muito conteúdo sobre carreira no mercado internacional. Tudo isso voltado para o nosso grande mercado financeiro. Então, se você ainda não é inscrito, inscreva-se nesse canal para você não perder nenhum vídeo. Todos os dias está saindo vídeo novo aqui no canal. E já curta aí também, mas sem enrolação, vamos para o que interessa, que é o que vocês querem saber, é o que vocês estão esperando aqui. Então, vou compartilhar aqui essa notícia, tá? Para trazer alguns dados ali, mas primeiro eu quero falar um pouco sobre esse bate-papo. Então, o que aconteceu? O Itaú, ele vem se preparando para uma nova fase, para mudar um pouco a sua presença, muito voltada para essa internacionalização. 2007, o Itaú estruturou sua operação bancária lá nos Estados Unidos e ele adquiriu um banco para ele ter a licença específica para a estrutura do private que fica lá no exterior atender o time aqui no Brasil. Só que essa licença, ela permite ali a atuação do Itaú como uma instituição internacional, só que tem algumas limitações de alguns produtos. Só que o cliente mudou muito, eu venho falando muito sobre isso aqui no canal, perfil das famílias mudou. Hoje, pegar uma família aí de alta renda ou uma família de um private, seu filho fez ali uns 16 anos, ele já manda para os Estados Unidos fazer um intercâmbio, manda para o Canadá, manda para a Europa. Hoje tem pesquisas ali que mostram que para a gente ficar no 0 a 0 pelos custos intrínsecos de bens e serviços que a gente consome, que tem o dólar ali por trás, a gente teria que ter o nosso patrimônio entre 15% a 20% dolarizado. Então, por exemplo, o meu celular que eu tenho aqui é um iPhone. A Apple é uma empresa americana. O notebook que eu estou gravando aqui, ele é de uma empresa americana, é da Apple. Então, o webcam que eu estou usando aqui para gravar também é de uma empresa americana. Mesmo eu estando no Brasil, esses bens que eu consumo, como minha carteira, por exemplo, é da Calvin Klein. Comprei quando eu estava lá nos Estados Unidos. Então, mesmo eu morando, estando aqui no Brasil, alguns bens que eu consumo vieram dos Estados Unidos e tem um custo dolarizado por trás. E só para eu ficar no 0 a 0, entre 15% a 20% do meu patrimônio tinha que estar dolarizado. Aí vou mais além. Pelo menos 3 ou 4 vezes no ano, eu acabo indo para o exterior. Vou para os Estados Unidos, algumas vezes Miami, algumas vezes Nova York, visito algumas operações. Em maio, eu estava em Miami levando uma turma do nosso MBA Internacional para visitar algumas operações. No primeiro dia, a gente foi no JP Morgan, depois a gente foi na Franklin Templeton, visitamos a Avenue. Agora, em setembro, eu estou retomando, vou levar mais uma turma dos alunos do nosso MBA Internacional para visitar algumas operações. Então, se eu for colocar essas viagens internacionais que
eu gasto com estadia, gasto com passagem aérea, tem alimentação, tudo isso, eu, Henrique, particularmente, meu percentual que eu teria que ter dolarizado já é bem maior do que 20% por conta dessas viagens internacionais que eu acabo fazendo para visitar essas operações Brasil afora. Então, o seu cliente também, ele viaja muito provavelmente muito mais que eu. Então, o que que aconteceu? Para atender a realidade dessas famílias, desse novo perfil de consumidor, o Itaú mais uma vez tem se movimentado. Recentemente, que foi quando saiu aquela notícia que eu comentei com vocês, que o Itaú tinha começado a dar início nessa operação, o que que o Itaú fez? Ele entrou com um pedido para atuar como National Bank. É uma nova licença que o banco pode ampliar a sua oferta de produtos e serviços que hoje é um pouco limitada, como por exemplo, a parte de hipotecas, e liberar esse tipo de operação para os clientes ali que são clientes Itaú. Então esse é um movimento crescente que o banco vem olhando para a operação desde 2021, quando a gente olha a parte de alocação internacional do Itaú Private, ela cresceu cerca de 80%, mais de 1 trilhão sob gestão. A gente está falando que aproximadamente 300 bilhões já estão fora do Brasil. E quando a gente olha para esse número, 2/3 estão nos Estados Unidos e 1/3 está na Suíça. Hoje o Itaú tem a sua sede ali em Zurique, então é um mercado muito forte que o Itaú está olhando. Recentemente saiu uma outra notícia do Itaú expandindo a sua operação para o Uruguai, então é um banco que está olhando muito forte para a parte internacional, e se você atua no Itaú, é para ontem que você precisa começar a se aprofundar sobre investimentos internacionais. E não é saber o que é ETF, o que é um bond, tá? Isso aí eu até acredito que você sabe um pouquinho. Quando eu falo de operações offshore, é você entender de legislações. Qual que é a diferença do cliente investir via Zurich, onde o Itaú tem o seu braço, a sua sede, ou via ele manter a conta nos Estados Unidos, ou via ele manter via Luxemburgo, que é a jurisdição do banco concorrente de vocês. Como você traz esse respaldo? Fala de um planejamento financeiro, um planejamento sucessório, dá um suporte de planejamento tributário para o seu cliente. Aí sim que entra a questão da parte de estruturas offshore. Então, quando a gente retomando aqui, atualmente, tá? 30% da base de clientes private do Itaú já possui esse relacionamento no exterior, só que mesmo assim o próprio banco diz ali que ainda é um número muito baixo perto de todo o potencial. Atualmente, o banco ele tem a recomendação da casa, isso é recomendação pelo Itaú, que o investidor brasileiro ele deveria ter aproximadamente 30% do seu patrimônio fora do país. Então, o banco tem essa visão para o cliente, muito nesse impacto da operação internacional na gestão de patrimônio, muito voltado para o cliente alta renda e o seu cliente de private ali. Então, ele quer dobrar ali esse tamanho. Isso é um plano e um planejamento para os próximos 4 anos, por isso que eu bato mais uma vez. Henrique, você só fala disso. Sim, porque eu estou te alertando, porque daqui 2 anos você vai perder seu emprego porque você não se atualizou, aí você vai me correr aqui pedindo ajuda, o que que eu faço? Eu já estou te antecipando para você não perder seu emprego. Profissional do futuro, que não é mais futuro, é o profissional da atualidade, é o profissional que domina investimentos internacionais. Então, voltando aqui. Então, nos Estados Unidos, essa estratégia que o banco está fazendo agora, entrou com esse pedido dessa nova licença, que é essa notícia que a gente tem aqui, que está aparecendo para vocês. Então, é a estratégia do Itaú mirando clientes de alta renda no exterior. Já resumi para vocês aqui, tá? Então, em março foi quando o Itaú formalizou esse pedido para atuar com essa licença ali junto aos órgãos americanos e ter essa atuação de operar como National Bank lá nos Estados Unidos, com foco na ampliação de serviços financeiros. A iniciativa ocorre no meio de um avanço da presença internacional de clientes brasileiros e provê oferta de crédito, cartão, financiamento imobiliário. A estratégia mira uma base de 2,3 milhões de clientes de alta renda, considerando a evolução do comportamento desse público fora do Brasil. Então, entre aqui, já resumi alguns pontos, tá? Então, movimento, entrega o ciclo de internacionalização. Aqui, a operação em Miami, já tive a oportunidade de visitar algumas vezes lá a operação, uma baita estrutura do Itaú. Então, aqui, vou ler essa parte aqui para vocês que é interessante. O avanço responde às mudanças no perfil do cliente, segundo Percy Moreira, CEO do Itaú nos Estados Unidos. A operação foi pensada para um cliente que investia fora, mas mantinha sua vida financeira no Brasil.
esse perfil evoluiu. Então, o próprio CEO do Itaú, ele está trazendo aqui, o perfil do cliente evoluiu. E você, como profissional do mercado financeiro, precisa evoluir com ele. Então, hoje, famílias com presenças mais permanentes fora do Brasil, com despesas, patrimônio e necessidades locais. Então, ele fala esses locais voltados para os Estados Unidos, por exemplo. Então, ele disse ali o valor econômico dentro dessa matéria. No contexto, o banco direciona sua oferta para segmentos como Itaú Private e Personalité, com critérios de renda e patrimônios definidos. Então, é para ontem. Seja você gerente no Personalité, seja você especialista Ion, ou você está dentro da estrutura do Private, você precisa se mexer para ontem ou você vai ficar para trás. E aí entra aqui a competitividade que eu falei. Se você não é do Itaú, assista esse vídeo. Por quê? Tem aqui alguns pontos, tá? Dados que reforçam aqui, eu comentei para você. O banco ele está expandindo e ampliando a presença. Outros bancos estão começando a se movimentar. Nubank ele já tem a aprovação condicional para atuar. O BTG está investindo muito após adquirir o Safra Bank, a operação lá. Então, tem muitas instituições se movimentando. O Safra está vindo muito forte também na operação internacional. BTG, XP, estive ali na Expert. O XP também está muito agressivo. As outras instituições também estão se movimentando. Então, esse conteúdo aqui serve para todo mundo. E mais uma vez eu deixo essa provocação, porque depois vocês vão falar, Henrique, deveria ter ouvido você. Então, pessoal, estou encerrando esse vídeo aqui para, se não ficar muito longo, fica muito chato. Entreguei aqui o que eu queria entregar para vocês. Lembrando, setembro estarei em Miami. Setembro estarei em Nova York, levando uma turma dos alunos do nosso MBA Internacional. E comentem aqui qual o nome da playlist que vocês querem. Quero gravar todos os vídeos, todos os conteúdos e soltando aqui no canal também. Vou encerrando esse vídeo aqui. Vejo vocês num próximo vídeo.